Olá, turminha do quinto ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje é gramática. Eu sou a professora Vanderlane, espero que você já esteja aí me reconhecendo de outras aulas. Você que foi meu aluno também aí no ano passado. Seja muito bem-vindo, já prepara o seu material e vem com a gente, porque você sabe que antes da gente adentrar o nosso conteúdo de gramática, a gente vai fazer uma leitura, né? A leitura do dia, porque agora é a hora da leitura, é a hora prazerosa, é a hora da história. E a história de hoje é Sopa de Pedra. Esta é uma história de Ana Maria Machado. Um dia, Pedro Malassarte vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velhinha muito pão duro. Sou um pobre viajante, faminto e cansado. Venho andando de muito longe há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites, 3 horas. Pare com isso e diga logo o que quer, interrompeu a mulher. É que estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tem nada de comer nesta casa, foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, viu um curral cheio de vacas, um galinheiro cheio de galinhas, umas gaiolas cheias de coelhos, um chiqueiro cheio de porcos, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de frutas, um milharal viçoso e uma roça de mandioca. Não, a senhora entendeu mal. Eu não preciso de comida, não. Só queria era uma panela emprestada e um pouco d'água. Se a senhora me deixar usar o seu fogão, eu já estou satisfeito, porque aqui no chão tem muita pedra e isso me basta. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada, já fico de barriga cheia. Desse jeito, ela não tinha como negar, então deixou, meio de má vontade, mas deixou. Só repetiu, sopa de pedra? É, disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão. Com esta pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante é lavar bem, esfregar bem esfregadinho e deixá-la bem limpa antes de botar na panela. Malassarte, então, tratou de lavar bem a pedra, como disse. Em seguida, encheu a panela com água, pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse: até que não está ruim. Só não vai ficar boa mesmo de verdade porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tenho e lhe dou uma pitada. Ótimo! Com um pouquinho de cebola e alho fica melhor ainda. Não seja por isso, disse ela. Eu lhe arrumo. E um temperinho verde de horta, será que não tem não? Dá gostinho especial na sopa. Vá lá. Não é por isso que essa sopa vai ficar sem gosto. A velha foi pegar tudo que o Pedro Malassarte pediu e voltou depressa para o lado dele. Estava louca para aprender a fazer aquela sopa. Podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com uma sopa feita de pedra e água, com certeza ela ia economizar muito daí por diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão observando, porque logo que Pedro jogou os ingredientes na panela e deu uma mexida, ele tornou a provar e fez uma cara de quem estava em dúvida. O que foi? Perguntou a mulher. Não sei bem, parece que falta alguma coisa neste caldo. Talvez um pedacinho de carne ou de linguiça. Não seja por isso, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha. Foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne, outro de paio e uma linguiça. Malassarte jogou tudo dentro da panela, deixou cozinhar mais um pouquinho e então respirou fundo. Está começando a ficar cheirosa, não acha? É mesmo, concordou a velha interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar.
um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, uma batatinha. Mas isso não é mesmo muito importante, a senhora não acha? É só aparência. A mulher, louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa, foi dizendo: não seja por isso, vou ali na horta buscar. Voltou carregada de tudo que ele pediu e mais um nabo, 2 maxixes, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho, até uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava a ficar olhando, tratava de ajudar mesmo para andar depressa e também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Por isso, foi logo lavando todas as verduras para tirar a terra e deixá-las bem limpas. Descascou o que era de descascar e foi passando para Pedro, que cortava e jogava na panela. E o fogo, ó, ia esquentando, e a água, ó, ia fervendo, e a sopa, ó, ia borbulhando. Os dois esperavam, sentindo aquele cheiro ótimo. De vez em quando, Malazarte provava e suspirava. Está ficando gostosa. Está mesmo um cheiro delicioso, concordava a velha. Daí a pouco, ele provou de novo e concluiu: pronto, agora está perfeita. Uma delícia. É só tomar. A velha trouxe 2 pratos fundos e ele serviu. Ela ficou olhando para ver o que ele fazia com as pedras, mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? Perguntou a mulher. As pedras? Ah, a gente joga fora. Viram só a esperteza de Pedro? Muito inteligente. Eu gostei da história. Ele foi muito esperto. Acabou enganando a velhinha, que era muito pão duro, e tomou uma sopa maravilhosa. Só não é bom, né, que vocês sigam o exemplo dele pela questão da mentira, mas ele foi bastante esperto e acabou se dando bem. Bom, gente, a habilidade que a gente vai adquirir agora, né, é dando continuidade ao conteúdo da semana passada, de gramática, né, sobre usar adequadamente o ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Esses pontos que são essenciais aí até para a questão da compreensão de textos, né, de frases, de orações, palavras escritas, né. Tudo que traz uma informação, uma frase declarativa, alguma opinião, precisa ser bem pontuado, tá? Então, os pontos que a gente está estudando, os sinais de pontuação, são o ponto final, ponto de interrogação e o ponto de exclamação. O que são os sinais de pontuações, né? São símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e a coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de forma diferentes, suas intenções também são diferentes. E por isso que eles são essenciais, porque na escrita, como não são ditas, né, pronunciadas, faladas, são escritas, para a gente compreender tem que ter a pontuação correta e adequada para que se leia com a entonação e que se chegue à compreensão do que está escrito ali. Ponto final, vamos começar por ele. O ponto final é um sinal de pontuação que delimita as frases de um texto, apontando o término do discurso. É utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Tanto ele serve para finalizar um discurso, né? Encerrar, terminar uma frase, como ele serve para limitar as frases em um texto, dando uma pausa maior na leitura, tá? Na hora da leitura. Temos exemplo. João comprou um carro novo. O ponto final também é usado em frases afirmativas ou negativas, né? Mas que indica uma certeza, que não declara nenhuma indagação, não mostra nenhuma dúvida, não exprime emoções, né? Sentimentos, sensações, exaltação, alegria, não. Ponto final, ele só declara, ele só finaliza, ele só afirma ou ele só nega, de forma certa, tá? Sem nenhuma entonação diferente. João comprou um carro novo. Pronto, eu estou afirmando. Ponto final, é o ponto a ser usado. Deise é uma garota esperta.
Também estou afirmando que ela é esperta. Ou eu posso até negar, né? Pode ser uma frase negativa também. Daisy não é uma garota esperta. Ok. Eu gosto de jogar futebol. Estou afirmando que eu gosto de jogar futebol sem nenhum tipo de exaltação ou expressão diferente, emotiva, alegre. Não, eu estou apenas declarando que gosto de jogar futebol. Ponto final. Ah, lembrando, nunca escreva uma frase sem utilizar um ponto no final dela, seja ele qual for. Frase só é frase se inicia-se com letra maiúscula e termina com um ponto. Seja ele qual for, tem que ter o ponto no final da frase, senão não será uma frase, não será uma oração, tá? O ponto de exclamação é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo, ou seja, ele é empregado no final de frases exclamativas, que expressam emoção, surpresa, admiração, indagação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, dentre outros, como por exemplo, ordem, né? Quando às vezes também exprime uma ordem, um conselho, um pedido, tá? Temos aqui o exemplo com as mesmas frases utilizadas anteriormente. João comprou um carro novo. Por que eu li com essa entonação de entusiasmo, de exaltação? Porque tem um ponto no final desta frase e este ponto é o ponto de exclamação. Então, eu devo ler com a entonação exclamativa. Se for de tristeza, se for de dor, aí eu vou alternando a forma da minha entonação. Então, neste caso, de comprar um carro novo é alegria, é exaltação, né? Então, eu devo ler com esta entonação de entusiasmo. João comprou um carro novo. Daisy é uma garota esperta. Eu gosto de jogar futebol. Por que eu estou lendo com essa entonação? Por causa da exclamação no final desta frase. Tá certo? E o ponto de interrogação? Com que entonação eu devo ler as frases que têm este ponto no final? O ponto de interrogação. Eu devo ler com a entonação de quem faz uma pergunta, porque ele indica uma pergunta, ele indica uma indagação, ele indica dúvida. Então, ele é um sinal de pontuação utilizado no final de perguntas, ou seja, de frases interrogativas diretas. Porque nas frases interrogativas indiretas, esse ponto não vai aparecer, tá? Não vai ser utilizado. As interrogativas diretas são as frases, as perguntas que a gente faz diretamente para alguém ou sobre algo. Porque as indiretas, a gente já tira aí os pronomes interrogativos e a gente ameniza a forma de perguntar. A gente já muda, por exemplo, temos exemplo aqui. João comprou um carro novo? Essa frase é uma interrogativa direta, por isso leva um ponto de interrogação no final. Olha a entonação. João comprou um carro novo? Eu estou querendo saber, eu estou perguntando diretamente. Agora, quando eu faço uma pergunta de forma indireta, este sinal não vai aparecer. Por exemplo, gostaria de saber se João comprou um carro novo. Então, essa aí já não é uma frase interrogativa, uma oração interrogativa direta. Portanto, não vai receber o ponto de interrogação. Mas, do mais, o foco aqui é mostrar para vocês as perguntas diretas, certo? Então, Daisy é uma garota esperta? Eu estou perguntando, estou querendo saber se ela é uma garota esperta. Eu gosto de jogar futebol, até eu mesmo posso duvidar de mim. Será que eu gosto? Eu gosto de jogar futebol? Então, não importa o tipo da frase. Se ela vier com um ponto de interrogação, você deve ler com a entonação de quem faz uma pergunta, certo? Então, vamos nos exercitar um pouco. Deixa eu pegar a minha aqui, a canetinha. Vamos lá. Coloca o sinal de pontuação. Nós vamos utilizar esses sinais que nós estamos estudando. Ponto de interrogação, exclamação ou ponto final ao fim de cada frase. Leia a frase com atenção
para poder identificar corretamente os sinais. Então, tá aqui as frases. Quem sabe jogar? Essa é uma pergunta, já começa até com o pronome interrogativo. Quem? Quem sabe jogar? É uma pergunta, então eu utilizo o ponto de interrogação. Então, eu vou colocar aqui ele. Pronto. Me ajude aí, preste atenção. Letra B. Que dia lindo! Gente, tem um erro aqui, um pequeno erro, que é a palavra dia, tá escrito com letra maiúscula. Foi só um erro, tá? Mas, atenção, tô corrigindo. É para ser escrito com letra minúscula. Que dia lindo! Aí eu vou utilizar o ponto de exclamação, porque eu estou exclamando com exaltação, até de entusiasmo, né? C. Gosto de ler poesias. Eu estou apenas afirmando que gosto de ler poesias, então terminei o discurso, terminei a minha informação, a minha declaração de que gosto de ler poesias, terminei, ponto final. No final dela, lógico. Então vamos lá. Relacione os sinais aos seus significados. Pronto, vamos colocar 1, 2 e 3 de acordo aí com o significado. O ponto que indica uma pergunta. Vamos colocar o número 1 no ponto que indica uma pergunta. É ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Ponto de interrogação. Então, a gente vai colocar o número 1 lá no ponto de interrogação. Vou colocar aqui, depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Indica um espanto, uma surpresa. É ponto final? Não. É um ponto de exclamação. E aqui vai o número 2. Indica o final de uma frase. Tá facinho, é o número 3, que é o ponto final. Aí eu vou mostrar aqui como ficou certinho, viu? Bom, gente, agora leia com atenção e complete. Este ponto é de... não li a frase, desculpa. Olha a frase. Que beleza! Olha a entonação, olha o entusiasmo, olha a exclamação. Este ponto é ponto de exclamação. Nessa frase, ele indica o quê? Ele indica uma alegria, né? Que beleza! Pode ser alegria, pode ser entusiasmo também, mas é mais de forma alegre e exaltiva, né? Portanto, essa frase é uma frase exclamativa, porque tem um ponto de exclamação. Próximo, B. Ai, que dor! Esse é o ponto de quê, gente? Esse ponto que eu estou mostrando para vocês aí é o ponto de, o mesmo ponto que a gente acabou de falar, exclamação. Nessa frase ele indica o quê? Nesse caso, ai, que dor! Ele está indicando dor. Portanto, esta é uma frase exclamativa também. C. A estrela brilha no céu. Este ponto é o ponto final, que só apenas está afirmando, está declarando que a estrela brilha no céu, sem nenhuma exaltação, sem nenhuma exclamação, sem nenhuma indagação, né? Nenhuma interrogação. Se não tem isso, é o ponto final. Ou simplesmente ponto também, né? A gente pode falar. Nessa frase, indica o quê? Afirmação, declaração, tá? E então essa frase é uma frase afirmativa. Ponto final, é usado em frases afirmativas ou negativas, tá? Não esqueça disso. Porque também, tanto eu posso afirmar como eu posso negar, como eu falei no início dessa aula. A estrela brilha no céu, ou eu posso negar, a estrela não brilha no céu. Letra D. Cadê o ovo que estava aqui? Uma pergunta, olha. Uma indagação, uma interrogação. Este ponto é o ponto de interrogação. Nessa frase ele indica uma indagação, uma pergunta. Portanto, essa frase é uma frase interrogativa. Deu para aprender direitinho? Complete as orações abaixo corretamente. Então, vamos lá. As orações afirmativas e negativas terminam com o ponto. Qual é o ponto, gente? Ponto final. Eu vou escrever aqui. O ponto final indica que a oração terminou ou finalizou, tá, gente?
Aqui a gente vai ler esta frase aqui. Vamos ao pomar de frutas. É um convite também, né? Não deixa de ser um convite, mas é uma indagação, é uma pergunta direta. Vamos ao pomar colher frutas? Essa é uma oração interrogativa, até porque você pode observar o ponto de interrogação, interrogativa. Ela está perguntando ou interrogando e ela termina com o ponto de interrogação, que é este aqui. É uma frase interrogativa, ok? Leia agora as orações exclamativas. Vamos ler essas orações. Que susto! Como a noiva está linda! São orações exclamativas. As frases de orações exclamativas, como eu falei, indicam susto, espanto, alegria ou tristeza. E terminam com o ponto de exclamação. É só completar. Escrevendo um pouco ruim aqui, gente. Mas dá para você entender, viu? Próximo. Leia a tirinha para responder as questões de 1 a 4. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que está com essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? A frase Ei, Cebolinha, da fala do Cascão, no primeiro quadrinho, revela indagação, entusiasmo, dúvida ou raiva? Gente, ele, até pela expressão facial do Cascão, expressa entusiasmo. Vou marcar um X aqui na letra B. Ele vem bem entusiasmado. Ei, Cebolinha! Segunda, observe que no segundo, na fala do Cascão, no segundo quadrinho, está faltando uma pontuação no final. Que pontuação abaixo se adequa ao contexto do balão? Bem aqui, ó, na fala aqui do segundo quadrinho do Cascão. Ora, por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. Bem aí, está faltando um ponto, um sinal de pontuação. Que sinal é esse? Um ponto de interrogação? Ele está perguntando? Não. Reticências, vírgula? Não, é um ponto de exclamação. Ele continua animado, tá, gente? Agora a gente não vai apanhar mais. Letra D, ponto de exclamação. Eu vou até colocar aqui o ponto, ó. Pronto. Retire da tirinha uma frase interrogativa. Uma frase que faz uma pergunta. Vamos utilizar a última lá do balão, do último quadrinho, na verdade. Será que ela... Vou colocar essa aqui, tá? Será que ela vai demorar muito para voltar? Já estão com saudade da Mônica, né? Aí, ó, ponto de interrogação no final, porque é uma frase interrogativa, viu? Às vezes você pode também colocar uma outra, tem outra frase interrogativa aqui. Você já soube que a Mônica viajou? Tá bem aí na primeira fala do primeiro quadrinho, viu, gente? Do Cascão. Na frase do Cebolinha, já. O ponto de exclamação revela o que? Alegria, confusão, tristeza ou surpresa? Revela tristeza. Ele está triste, até pela própria expressão facial você pode perceber isso. Ok? Então, espero que você tenha realmente fixado esse conteúdo que a gente vem estudando desde a semana passada. Agora, na próxima aula, a gente vai só concluir ele e dar introdução a outro. Tá? Então, muito obrigada. Até já já.